Um dos vlogs que mais tem bombado na internet ultimamente tem sido o consagrado ali, Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, ele já está passando ali das centenas de milhões de acessos. E é um vlog muito peculiar e interessante. É bem provável que quando você entrou no YouTube para ver essa mensagem, tinha um vídeo deles ali na página inicial. Vlog que está bombando. Alguns vídeos deles são bem pesados. Outros nem tanto, mas eu parei esses dias para pensar em qual é o segredo desse tal de Porta dos Fundos para eles conseguirem o sucesso que eles têm. Eles misturam ali temas atuais, de maneira descontraídas, com um toque de publicidade e sempre com um pouquinho de exagero. É engraçado. Eles têm um vídeo muito legal, e até por isso que eu estou com esse cap aqui, não sei se é cap, chapéu, não sei. Desculpem, cozinheiros. É o vídeo Espoleto. Muito interessante. Eles fazem uma sátira com o que sempre acontece quando você vai num shopping pedir algo ali no Espoleto. Isso é muito engraçado. Por favor, Espoleto, não me processe. Eles fizeram pior. Eles escrevem nesse vídeo aquilo que aquele cara fez. Aquele cara que tem um chapéu grande, sempre com o botão do jaleco aberto, que nunca tem cara de cozinheiro, e eles tentam passar esse fake. E chega a sua vez ali na fila e ele começa a te pressionar para que você escolha logo o ingrediente que você vai querer ali no seu macarrão, no que você pedir. E ele começa a bater aquele pegador ali na cuba, mais algum, mais algum, mais algum, mais algum. Gente, esse é terrível. E você começa a desesperar, e tanto ingrediente, o que eu escolho? Mais algum, mais algum, mais... Ah, é terrível. Espoleto. Eles fizeram uma sátira muito interessante e engraçada. Tem uns palavrões, mas isso aí é quase impossível de você querer não achar nos vídeos do Porta dos Fundos. E eu fiquei pensando, sabe, principalmente nessa questão desse nome, Porta dos Fundos. Achei bastante interessante, Porta dos Fundos. A porta dos fundos é o lugar por onde saem as pessoas que geralmente não querem ou não podem sair pela porta da frente. E eu fiquei pensando muito nisso, porta dos fundos. A Bíblia conta lá uma história de dois garotos, dois irmãos, tipo Batman e Robin. Batman e Robin não eram irmãos, mas tudo bem. Mas eles eram muito próximos, tanto nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins, nos momentos que eles faziam coisas erradas. E a Bíblia começa a descrever, o nome deles é Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, bem estranho, eu sei, mas faz parte. E ela conta a história deles de uma maneira muito interessante, mostrando ali os exemplos negativos que esses dois irmãos deixavam. Eles eram filhos de nada mais nada menos do que o sacerdote, ou seja, o pastor maior daquela época, e também um grande governante. Os sacerdotes eles também tinham um cargo político naquela época. Só que eles desonravam isso de tal modo que eles envergonhavam o seu pai, a sua família, o seu país e o seu Deus. Terrível o que eles faziam. Nós vamos ter uma série agora de 3 programas, onde nós vamos abordar o que esses garotos faziam. E hoje eu queria abordar nesse programa a primeira característica que levou esses garotos a serem mortos. Serem mortos pelo próprio Deus até, que não suportou mais as coisas erradas que eles faziam. Pesado, né? Mas vamos ver na Bíblia o que eles faziam. Eu vou tirar meu chapéu aqui. Com certeza eu estou com o cabelo bagunçado. Se você tiver acesso aí, dê uma olhadinha em 1 Samuel, no capítulo 2, lá no verso 12 ao verso 16. Olha só o que diz, o que eles faziam. 1 Samuel 2, do 12 ao 16. Presta atenção nessa leitura. Olha só, essa versão é muito legal. Os filhos de Eli eram como... Deu play aqui, hein? Os filhos de Eli não eram flor que se cheirasse. Eles não acreditavam no eterno e levavam o ofício sacerdotal na brincadeira. Quando alguém oferecia um sacrifício, era costume o ajudante do sacerdote chegar, enquanto a carne estava ainda cozinhando, meter o garfo de 3 pontas na panela. O que ele tirasse com o garfo era a porção do sacerdote. Mas os filhos de Eli agiam de outro modo com os israelitas que vinham oferecer sacrifício em Siló. Antes mesmo de se queimar a gordura para Deus, eles mandavam o ajudante do sacerdote dizer ao que estava oferecendo: dê um pouco dessa carne para o sacerdote assar. Ele não gosta de carne cozida, só de carne mal passada. Se a pessoa resistisse, dizendo, deixe primeiro eu queimar a gordura, a porção de Deus, depois leve o que você quiser, o ajudante não, ele insistia, não, eu preciso agora. Se você não me der, eu vou ter de tomá-la à força. Era horrível o pecado que os 2 jovens cometiam. Olha o que a Bíblia diz, era horrível. Bem na presença do Eterno, profanando a oferta sagrada. Olha só o que eles eram capazes de fazer. Eles eram capazes de roubar até aquela comida que era levada para se oferecer em sacrifício a Deus. Algo terrível, algo abominável. E aqui mostra a primeira das 3 falhas que esses irmãos tinham. Eles eram desonestos. Desonestos ao extremo, a ponto de roubar o próprio Deus. Sabe, gente, desonestidade hoje é algo que o nosso mundo tem vivido muito aí fora.
E eu até tomo cuidado em dizer aí fora, porque muitas vezes, dentro mesmo do que a gente chama de igreja, nós temos muito disso, desonestidade. Você olha por fora, você vê a televisão e hoje os valores estão distorcidos. Quando você vê um cara que devolve uma maleta cheia de dinheiro, ele aparece na TV. Ah, ok, parabéns, fez algo bom, algo importante, mas isso é normal, isso não é nada mais que obrigação, você entende? A partir do momento que a nossa sociedade começa a achar isso como sendo um feito extraordinário, já mostra que isso está em falta hoje em dia. Desonestidade. E aí eu olho e vejo como aconteceu com uma moça de uma igreja vizinha que estava indo para casa numa sexta-noite. Veio um carro de uma mulher que estava dirigindo bêbada, bateu no carro dela. Ela saiu, não conseguia sair do carro, não conseguia pedir socorro. Aí chega um homem muito bem intencionado. Vamos chamar o socorro, me presta o celular para eu ligar. E ela entrega o iPhone dela na confiança de que ia chamar o socorro, que ela tanto precisava, ali debilitada no carro. E o cara pega o celular e sai correndo. Isso não é nem desonestidade, isso é desumanidade. Mas às vezes a gente acha isso demais. Poxa, olha o que o cara fez. Mas muitas vezes a gente faz coisas piores no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não é capaz de pegar um celular de alguém que está ferido e sair correndo. Mas a gente comete pequenos erros, pequenas falhas, que não são muito diferentes disso que ele fez, não. Pequenas coisas. Será que não tem pequenas coisas no seu dia a dia te influenciando negativamente? Pequenos atos desonestos que têm te distanciado de Deus? Eu listei alguns desses aqui e eu até corri um risco sério em esquecer algum desses pequenos erros que a gente comete. Primeiro, trabalho. Trabalho, sabe, isso aqui é muito sério. Desonestidade no trabalho. Horários, prazos, relatórios, gente, isso é muito sério. A gente está numa cultura que a gente vê o trabalho como, né, algo que não é bom. Ah, vou trabalhar, tem que trabalhar. O chefe sempre é o cara chato. E a gente começa a achar que quando a gente desonra o nosso horário de trabalho, quando a gente desonra os nossos prazos, os nossos relatórios, aquilo que a gente tem que fazer, e a gente começa a dar aquele jeitinho brasileiro, a gente acha que está tudo bem, estamos sendo espertos. Mas sabe, isso é algo sério. Porque quando a gente falha nesse ponto, a gente não está falhando com a nossa empresa, não está falhando com o nosso chefe que é chato, não está falhando com o nosso responsável. A gente está falhando com Deus. Isso é muito sério. Você não trabalha para um chefe, você não trabalha para um superior, você trabalha para Deus. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 23, é dito que tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Isso é muito sério. Tudo que você fizer na sua vida, você tem que fazer como se fosse para Deus e não para os homens. E quando você desonra algum homem, você está desonrando a Deus, no fundo. Por isso, coloque isso na sua cabeça. Você não trabalha para um chefe, não trabalha para um propósito, por um objetivo, você trabalha para Deus. E é para Ele que você deve suas contas. Isso é muito legal, porque quando você aparentemente erra, que as pessoas te acusam, Deus ele olha o seu coração e Ele sabe que talvez você não fez aquilo por mal. Mas isso também é um pouco perigoso, porque muitas coisas que às vezes a gente faz que acha que é certo, mas lá no fundo são erradas. Deus vê. Use esse segredo na sua vida, que eu te garanto que você vai vencer na vida. Coloque isso. Faça tudo como se fosse para Deus. O segundo ponto que a gente falha, pequenos erros, dinheiro. Dinheiro é terrível. E olha, os cristãos, a gente sabe, eu até me assusto. Tem dia que eu ouvi esses dias um comentário, o cara dizendo, olha, eu não vendo nada para cristãos. Eu não vendo nada para cristãos. Tudo caloteiro. Onde já se viu? Nós cristãos somos chamados para ser os representantes de Deus aqui na terra e isso deveria ser totalmente diferente. Como você lidar com o seu dinheiro? Como você lidar com aquilo que você vende, com aquilo que você compra? Será que você é uma pessoa honesta? Será que você é uma pessoa que tem honrado com as coisas que você tem? Sendo honesto nas suas transações comerciais? Isso é muito delicado. Muitas vezes somos desonestos nessas pequenas coisas que, como o dinheiro, atrapalham a nossa vida em alguns momentos. Outra coisa quanto ao dinheiro que, sabe, mexeu bastante comigo, a questão dos impostos. Isso aqui é muito delicado. Ah, pastor, mas é uma roubalheira, os políticos são assim, assado. Gente, não importa. Não importa. Jesus mesmo disse lá em Mateus, no capítulo 22, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não importa, é imposto, é pedido. César era como que o governante daquela época, era uma representação do governo naquela época. A gente tem que dar ao governo aquilo que é dele e ficar com o que é nosso e dar para Deus o que é dele. E sabe, a gente tem que fazer mais isso. Jesus, ele ordenou que nós fôssemos fiéis na devolução dos nossos impostos. Mas pastor, eles roubam, eles fazem isso, aquilo, isso aí já não é com a gente. Isso aí é problema deles. Eu tive um grande desafio quanto a isso, quando eu fui para os Estados Unidos e
Lá é o paraíso para você comprar as coisas legais, lançamentos por um preço que você acha que é até brincadeira. E eu aproveitei e comprei o sonho de consumo, né, que eu sempre tive na vida, uma maçãzinha com teclado, né? Até trouxe aqui na frente, MacBook, uau, Pro, não sei o quê. Só que quando eu estava voltando, eu me lembrei que ele passava da cota. A cota que você tem para entrar no Brasil com eletrônicos ali sem declarar. E eu fiquei num impasse. Será que eu declarava o valor do computador que passava da cota ou deixava quieto? Confesso que na volta eu fiquei pensando muito nisso. Declaro, não, deixa quieto. Aí por um lado, né, pensando, não, mas isso aqui não é quase nada para o governo. Ah, mas eles vão roubar mesmo. Ah, mas esse dinheiro não vai chegar onde precisa. E no outro lado, mas é o certo, né? Ah, mas é aquilo, mas é isso. E eu fiquei pesando aquilo. Não sou exemplo para ninguém, mas quando eu cheguei lá, por mim mesmo, eu não ia pagar aquele imposto. Mas eu pensei, sei lá, eu acho que é melhor, acho que é certo. E resolvi pagar. Tirei um dinheiro ali que eu não tinha no momento, me quebrou uns 2, 3 meses depois, paguei um valor ali que até me assustou um pouquinho pelo que eu já tinha pensado que ia pagar. Mas eu saí dali aquele dia com a consciência tranquila de que tinha feito certo e de que tinha feito melhor. Alguns até me zoaram depois, por que você fez isso, não sei o quê, mas a Bíblia diz para ser fiel no pouco. Tentei, às vezes é difícil, mas se Deus pediu, a gente precisa fazer. Seja honesto no seu dinheiro, com as suas transações comerciais e com seus impostos. Isso é algo muito sério. E aí a gente entra num terceiro ponto que para mim é o mais delicado de todos, que é a questão da honestidade virtual. Hoje em dia a gente está com tudo muito fácil, é muito fácil você ter tudo que você quer. A internet ela abre um campo para você ter coisas que às vezes você não teria dinheiro de comprar e coisas que você não poderia adquirir se não tivesse sendo fornecido ali de graça. E aí a gente entra naquele negocinho da pirataria, dos programas piratas, das músicas piratas, a desonestidade virtual. Sabe, a gente pensa às vezes que isso é brincadeira, isso é bobeira, isso não é nada. Mas para os músicos e para os programadores que fizeram aquilo, isso é algo muito sério. Eu estava ouvindo a história dos irmãos Arraes, sabe? Os irmãos Arraes, Tiago e André Arraes, cantam muito bem. Pode olhar no YouTube depois umas músicas deles. Tiago e André Arraes, muito legal. E eles têm uma apresentação deles que está no YouTube, que eles fizeram na igreja de Toyota, se não me engano, no Japão. E lá na apresentação eles comentam um negócio bem interessante, que sempre que eles chegavam para cantar nos lugares, sempre alguém levantava a mão ali no final e falava, olha, canta a música, aquela música lá, qual música? Canta a música Alma. Eles, Alma? A gente não tem nenhuma música com esse nome, Alma. Aí eu não, canta a Alma, aquela lá do CD, a faixa tal, Alma. E eles não têm nenhuma música relacionada nem ao assunto de alma, né? Alma, será que é a minha, a sua, a alma de quem? Até que eles foram pesquisar na internet, eles encontraram na internet um cara que colocou lá, disponibilizou um pirata missionário, como eles chamam. E no meio das músicas ali, na música que se chamava Além, eles erraram. O cara errou na hora de colocar ali o nome, o pirata, e que escreveu Alma. E aí as pessoas chegavam ali no programa, não, sou seu fã, adoro seu trabalho. Aí, ó, a música Alma é a melhor. Aí o cara já ri, meu amigo. Então você baixou o pirata, né? Você baixou o pirata porque não existe essa música. O cara que... Eu fui olhar um dia no meu computador e tá lá, Alma. Desculpa aí, André e Thiago Arraes. Mas como são as coisas, né? E eu gosto muito do trabalho deles. Mas não comprei o CD. É muito mais fácil às vezes. E a gente, quando compra, a gente até acha que está fazendo algo errado, está jogando dinheiro fora. Porque, eu podia ter de graça. Como os valores são invertidos. E aí a gente ouve aquele povo dizendo, né? E até na internet tem vários sites dizendo isso. Não, 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 não. Se você baixa para uso pessoal, tá tudo bem. O problema é você compartilhar. E isso tem até um pouco de verdade. Eu fui pesquisar e os advogados me perdoem se eu estiver errado, me corrijam aí. Mas a lei, ela diz que não é pirataria você adquirir algo, você baixar algo da internet para uso pessoal. Isso não é pirataria se você não tiver fins comerciais. A lei diz isso. Se for fins comerciais, é pirataria. Agora, se eu baixo só para o meu uso ou para o uso de, no máximo, mais uma pessoa, isso não é considerado pirataria. Então, a gente é errado quando diz que, estou pirateando, se eu estou copiando para mim sem fim comercial. Isso não é pirataria. Mas isso também é contra a lei, porque isso vai contra a lei do direito autoral daquele autor. Quando a gente adquire algo disponibilizado sem autorização do autor. Isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério. Está lá na lei, no artigo 29, inciso 1º, lei 9.610/98,
deixa bem claro que ninguém pode reproduzir parcial ou integral a obra se não houver essa autorização previamente. A lei é clara em dizer isso. E sabe quando a gente baixa esses negocinhos irregulares? A gente está indo contra a lei e a gente está sendo desonesto. Estou falando isso, mas eu tenho uns 4 a 5 gigas de música pirata aqui no meu computador. É pirata, né? Mas que não foi autorizado. E talvez uns 200 megas eu tenha comprado. Isso é algo muito sério. E é o que doeu no meu calinho quando eu estava estudando. Eu não entendi até a questão mesmo dos programas. E os programas é algo um pouco diferente, né? Esses programas que a gente pega. Porque as empresas que fazem esses programas são grandes empresas, multinacionais. A gente pensa, mas não vai fazer nada, não vai doer no bolso deles e tal. E realmente é muito caro. Se você quer ter um programa de qualidade ali, você vai comprar original. Gente, é caríssimo. Eu gosto de mexer, por exemplo, no Photoshop, às vezes ficar brincando. Muito caro se for comprar um programa. O Office. E realmente é muito caro as coisas que você vai comprar de programas. E aí eu fui conversar com um rapaz que trabalha nesse segmento. Um amigo nosso da igreja, o Pete, até faz parte da nossa equipe. Salve, Pete. Eu fui conversar com ele sobre esse ponto dos programas. Ele é programador, é um líder nessa área de uma grande empresa. E ele disse, Vitor, o problema em piratear programas é que você não está prejudicando aquele programa em si. Se você piratear tal programa, você não está prejudicando ele, porque o programa já foi feito, já foi pago o valor que tinha que ser pago nele. Mas sabe, você está como que dizendo que aquele cara não merece continuar fazendo aquilo, porque quando você não compra a original, você não só está quebrando aquele cara, mas está dizendo, olha, eu não quero que você continue aperfeiçoando o seu trabalho. Porque quando você paga, você está dando condições para ele continuar, para ele fazer outro, para ele continuar fazendo, e está reconhecendo que o trabalho que ele fez foi bom e útil para você. Agora, quando a gente copia, quando a gente faz ali algo sem pagar, sem comprar, é a mesma coisa de dizer que aquele cara não merece continuar com aquilo. E como são as coisas, né? Geralmente a gente baixa aquilo que a gente mais gosta, quando na verdade a gente está sendo nada mais do que sanguessuga, impedindo as pessoas que fazem o que a gente gosta de continuarem fazendo aquilo. A gente está cavando um buraco para a gente mesmo cair dentro. Isso é sério, isso é pesado. A gente tem que parar de ser sanguessuga. Que meu vizinho não esteja me ouvindo, mas vira e mexe eu roubar o Wi-Fi dele também. Você não faz isso? Se estiver vendo o Wi-Fi, vendo isso aí no Wi-Fi do vizinho, desliga agora, hein? Mas a gente pode solucionar isso. E por mais que os erros sejam pequenos, a gente tem grandes soluções. Jesus, ele diz lá na Bíblia, é dito muito interessante, que se nós somos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. E sabe, essa passagem é muito sábia, porque Deus diz para a gente ser fiel nas pequenas coisas, nas coisas simples do dia a dia, nas coisas que o mundão considera como, isso aí é nada a ver, isso é um negocinho. Mas diz, a Bíblia diz, seja fiel no pouco, seja honesto nas pequenas coisas. E é difícil ser honesto, por exemplo, nessa questão virtual. Eu tenho uma biblioteca teológica que eu uso, às vezes, para fazer os sermões, muito completa, muito legal. Esses dias fui ver o original dela para comprar, eu estava querendo comprar, começar a ser honestinho. Só que custa 3, 4 mil dólares. E eu fiz um voto, enquanto eu preparava essa mensagem, que eu não usaria mais programas em músicas piratas. E parei de usar esse programinha também. Desculpem aí os telespectadores aí, os nets. A qualidade vai cair um pouquinho, mas se Deus quiser eu vou comprar esse programinha. Se alguém estiver vendo e quiser doar aí, aceito. Mas a gente é chamado a ser fiel nas poucas coisas, nas pequenas coisas. E é interessante que se a gente decidir ser fiel nas pequenas coisas, Deus promete, a Bíblia é clara em dizer que Ele vai nos colocar sobre as grandes coisas. E ao mesmo tempo que eu tomei esse voto de parar de usar coisas piratas, de apagar quase 10 gigas de música que eu tenho pirata no meu PC, de parar de usar os programas piratas e tentar comprar, mesmo não tendo dinheiro para fazer isso, eu comecei a pensar e falar, poxa, se Deus pede, eu acho que Ele vai me ajudar a cumprir. Se a Bíblia diz que Ele pede para eu ser fiel no pouco e eu vou ser colocado sobre o muito, eu não preciso me preocupar com dinheiro para comprar as músicas que eu gosto, com dinheiro para comprar os programas que eu quero usar. Porque se eu vou estar sendo fiel, Deus prometeu que Ele vai me colocar sobre o muito. Então não sei como, não sei de onde vai vir dinheiro, não sei se eu vou conseguir sobrar um pouquinho para comprar, não sei. Mas eu sei que a gente nunca paga caro e nunca perde por ser fiel. E eu com dor no coração, até antes do programa, juntei a galerinha ali atrás e fui conversar sobre esse assunto para ver se fazia isso mesmo, mas eu resolvi a partir desse momento agora, da gravação desse programa, na medida do possível, experimentar
2 meses sendo fiel ali ao extremo. Como assim, pastor? Principalmente nesse campo virtual, que pelo menos para mim é o ponto que eu mais tenho falhado nessa questão de honestidade. Eu quero, a partir de agora, e vocês estão testemunhas, os que estão aqui e os que estão assistindo, fazer esse voto de passar esses 2 meses, e se Deus quiser, o resto da vida, mas fazer esse teste, sem usar coisas piratas ou coisas que não foram disponibilizadas. Com dor no coração eu falo isso, mas é um propósito que eu preciso fazer. E eu convido você a fazer o mesmo. E eu queria, até trouxe meu computadorzinho aqui na frente, porque eu queria fazer esse desafio agora, sabe? Eu queria deletar diante de vocês as coisas que eu mais gosto, assim, mais uso e que estão piratas no meu PC. Eu tentei deletar o Office aqui, mas não consegui, então está aqui ainda, mas eu vou tentar depois do programa. Mas 3 coisinhas que eu tinha piratas no meu PC que me cutucavam é o grande, adorável, milagroso Adobe Photoshop. CS5 é caro pra dedéu, consegui baixar num site bem da hora, mas preciso deletar. Agora o que mais vai me doer mesmo são os meus quase 10 GB de música que eu tenho aqui, da minha vida inteira praticamente, vou juntando, não sei se eu vou conseguir pegar de volta, mas eu não comprei, tá errado. Papai do Céu ele vai me ajudar a pegar de novo, pelo menos as que eu ouço mesmo. Cara, é difícil isso aqui, velho. Vamos lá. Photoshop. Tchau. Músicas. Mover para o lixo. Ai, ai. É isso aí. Tá bom, eu tenho que apagar do lixo também, né? Vamos lá. Para não cair na tentação. Lixo. Esvaziar lixo. É embaçado, cara. Não é drama não, velho. Tem certeza? Vamos lá. Remover tudo. Quantos itens? Mais de 20 mil itens. Apagando. Continuar. Parei um pouquinho. É isso aí. Acho que tem alguns itens que o iTunes está bloqueando. Paciência aí, eu vou apagar agora aqui, porque eu tenho que fazer isso agora. Esvaziar de novo. Esvaziar. Remover tudo. Fez até o barulhinho, não sei se o microfone pegou. É isso aí. Quer entrar no desafio também? Elimine da sua vida aquilo que você tem visto que é algo desonesto, que você tem feito que não é certo. Passou, não é tão errado assim, beleza, mas se não é certo, não é. Eu não sei se o seu ponto fraco é o trabalho, não sei se o seu ponto fraco é, não sei, dinheiro, impostos, ou se o seu ponto fraco, como o meu, é a questão virtual. Mas eu quero te fazer um convite agora, um apelo no final desse programa, para que eu e você não sejamos como Ofni e Finéias, desonestos. Vamos fazer esse propósito de tentar ser, na medida do possível, o máximo honesto possível. Apague aí do seu computador aquilo que você tem pirata, não sei, faça aquilo que você precisa fazer. Eu não vou te falar o que você tem que fazer. Faça aquilo que o seu coração está mandando e que o Espírito Santo está dizendo que precisa ser mudado na sua vida. Mas nunca se esqueça, se você for fiel nas pequenas coisas, Deus, o Pai do céu, vai te colocar sobre as grandes coisas. Que Deus te abençoe, fica com Deus. Eu quero orar por você agora, enquanto você termina de assistir esse vídeo. Querido Deus, abençoe no nosso propósito. Nesse propósito que eu fiz, ajuda-me a conseguir, Pai. Viver na medida do possível da maneira que o Senhor pede, Pai. O máximo de honestidade possível. Abençoe os meus amigos que estão me assistindo. Ajude para que possam ser honestos naquilo que é o ponto fraco deles, seja o trabalho, dinheiro, seja qualquer ponto, Pai. Que nós consigamos ficar firmes nesse propósito de ser honestos. Abençoe-nos nessa nova caminhada, cuida da gente, em nome de Jesus. Amém.